É muito comum encontrar nas narrativas, às vezes de forma clara, às vezes de forma oculta, o conceito, uma interpretação do que é o caos. E é muito difícil não encontrar uma narrativa que não tem este conceito, justamente porque ele é um conceito da própria vida, da própria existência. Portanto, é muito difícil imaginar um universo que não tem este conceito. O caos, querendo ou não, ele é essencial, é um pilar da própria existência. E Ordem Paranormal traz uma interpretação muito interessante sobre o que é o caos. Prazer, eu me chamo Lucas e hoje vamos falar sobre o elemento de energia e entender por que esse elemento é o elemento mais verdadeiro da obra. Mas o que teremos depois que abandonarmos a mentira? O caos. Um poço aberto esperando para engolir todos nós. O caos não é um poço. O caos é uma escada. Como de costume, assim como fizemos no vídeo do elemento de conhecimento, vamos entender um pouco do contexto. Em Ordem Paranormal, dentro do sistema existem 5 elementos e cada um deles trabalha um conceito da própria existência. Energia é o elemento responsável pela inconstância, pelo caos, pelas probabilidades, pela sorte. E de cara, no primeiro contato com esse elemento, a gente tende a pensar que ele é um elemento que se trata apenas sobre eletricidade, cyberpunk, fogo, energia, porém ele é o elemento mais profundo do que a gente imagina. E para entender a profundidade e a verdade que esse elemento carrega, nós precisamos entender um conceito que existe na nossa própria existência, o conceito da entropia. A entropia é um conceito da física, da matemática, da biologia, da própria ciência, da própria natureza, que nos mostra que todo o universo tende a uma certa desordem. Ou, em outras palavras, o universo, a existência, tende ao caos. Porém, esse mesmo conceito tenta nos mostrar que o que nós chamamos de caos, na verdade, é o mais puro equilíbrio. A entropia nos mostra que o universo vai sempre tentar se equilibrar. Ele sempre vai tentar cumprir a sua tendência do que é mais provável. Na biologia, nós temos a osmose, onde a água se transfere para um outro local para manter o equilíbrio. No momento em que um buraco é aberto no avião e todo mundo é lançado para fora, na verdade o que está acontecendo ali é um equilíbrio de pressão. E em muitos momentos, seja a nível molecular, seja a nível astrológico, a própria existência tende a buscar esse equilíbrio, uma forma de maior entropia. E o que é interessante é que esse conceito não é uma questão de opinião, uma questão sobre bem e mal. É simplesmente uma tendência da própria vida. Só que muitas vezes quando esse equilíbrio acontece, coisas ruins acontecem com a gente. Como no exemplo do avião, ninguém quer ser arremessado para fora. Mas a existência não faz isso porque ela é cruel. É simplesmente uma tentativa de encontrar um equilíbrio. A questão é que nós, seres humanos, nós somos apegados a um tempo tão insignificante de em torno de 70 a 80, às vezes 90 anos de vida. A própria existência é muito maior do que tudo isso. Não de uma forma ruim, mas não importa a ela esse tempo finito ao qual nós somos tão apegados. A existência é muito maior do que nós mesmos. Portanto, se for preciso em algum momento acabar com a humanidade para manter o equilíbrio, na teoria, a entropia, a própria natureza, a própria existência vai fazer isso, porque ela considera o todo. Isso é uma verdade que nós não queremos aceitar. Tudo, de fato, tende ao caos. E é por esse motivo que todos aqueles que são vinculados ao elemento de energia se tornam loucos. De certa forma, é como se todos eles entendessem essa verdade, de que tudo um dia vai se encontrar em caos. De certa forma, entender essa verdade, a única interpretação que a mente humana consegue ter é a loucura. É entender que a própria vida, a própria existência, de certa forma, é insignificante comparada ao todo. E todos aqueles vinculados ao elemento buscam o caos quase como uma fé cega e bizarra por simplesmente lançar tudo à sorte. São indivíduos que fazem ação não esperando um resultado
óbvio, é simplesmente entregando a si mesmos e tudo que fazem as probabilidades, aos números escondidos que tecem a malha do universo. E uma coisa que nós não podemos esquecer é que energia é uma entidade, e assim como o conhecimento, ela vai fazer de tudo para ter o controle. A diferença é que conhecimento busca o controle pelas amarras, pelas correntes, enquanto o caos busca o controle pela liberdade. É muito comum nós encontrarmos a narrativa do caos em muitos vilões de muitas narrativas. É como se os vilões entendessem uma verdade que todos os outros não entenderam. É como se eles tivessem sido expostos, sem querer, a uma vida de uma verdade tão absoluta que a única resposta que a sua mente entende é a loucura. Eu acho muito incrível o diálogo do Ultron com o Visão no filme do Vingadores, A Era de Ultron, que o Ultron entendeu que o fim da raça humana é a entropia mais provável, é o melhor, é o equilíbrio. E o Visão, também entendendo isso, percebe que, apesar dos seres humanos serem tão insignificantes comparado à existência, tão finitos e tão apegados a esse tempo minúsculo de vida, ele vê beleza nisso, e algo que os vilões, que a entidade de energia, que o Ultron não consegue entender, esse apego, esse amor por uma vida tão frágil. Humanos são estranhos. Eles pensam que ordem e caos são de alguma forma opostos e tentam controlar o que não é possível. Mas existe certa graça em seus erros. Acho que não percebeu. Estão condenados. Sim. E é por esse motivo que o próprio elemento de energia muitas vezes é tão agressivo. Ele não consegue compreender o ser humano, essa vida de sentimentos e apego. Então, ele se sente quase como um salvador, tentando ajudar a própria existência a seguir o rumo que ela tem que seguir. É como se ele fosse o único que, de certa forma, quisesse quebrar uma barreira para que o fluxo continue, enquanto todo o resto está tentando fechar esse fluxo simplesmente por um apego emocional. E uma das coisas que eu mais gosto do elemento de energia é que ele não esconde nada, ele não precisa mentir pra você. Os outros elementos, eles tentam te trazer de alguma forma pelo desejo, pelo poder, mas a energia não. Desde o início, você sabe que você vai se perder, que você vai ficar louco. Ela é uma verdade exposta para aqueles que têm coragem de tocar. Cara, vou te falar, a energia com certeza é o meu elemento favorito de ordem, desde o meu primeiro contato. E, cara, eu espero que você tenha gostado, que você possa ter curtido essa interpretação que eu tenho sobre o que é o elemento de energia. É isso, valeu!